The Rock finalmente deu as caras após a WrestleMania 41 em uma entrevista dada a Pat McAfee. E nesse vídeo discutiremos a real importância de The Rock para a WWE hoje. Se ele é de fato importante ou não, se a WWE sente falta de The Rock ou não. Já se inscreva no canal e já deixe o seu like. Um dia após a WrestleMania 41 ter fim, The Rock finalmente resolveu dar as caras em uma entrevista dada ao Pat McAfee Show, né, onde ele foi questionado sobre diversas coisas, inclusive porque ele não apareceu na WrestleMania 41. Ele ainda disse que Roman Reigns ainda carrega a empresa nas costas, mostrando apoio, como ele sempre fez em toda entrevista que ele dá, ele mostra muito apoio ao Roman Reigns, e nessa não foi diferente, né? Ele disse que as pessoas dizem que o Roman é um part-timer, mas mal sabem as pessoas que o Roman ainda carrega a empresa em suas costas e mal sabem as pessoas da importância que o Roman tem na empresa até hoje. E aí, questionado sobre o porquê ele não apareceu na WrestleMania 41, The Rock disse que no Elimination Chamber, depois do evento, ele conversou com John Cena e com Cody Rhodes e disse a eles que o trabalho do Final Boss já estava finalizado no Elimination Chamber. Ou seja, ele ainda disse para eles que a construção da rivalidade deles até o WrestleMania 41 seria sem a presença de The Rock. O The Rock mesmo queria isso, pediu isso. Né? Ele sentiu que os dois precisavam desenvolver a rivalidade sem mais ninguém por perto. Né? Então ele disse que deixou isso bem claro para eles naquele evento e que a partir dali tudo estava na mão deles, né? A qualidade da rivalidade, tudo estava na mão de Cody Rhodes e John Cena. E The Rock ainda disse que ele assistiu a WrestleMania em casa. Pois é, ele assistiu a WrestleMania em casa e ainda ele fez críticas, cara. Ele disse que a WrestleMania 41 poderia ter sido um pouco melhor, ele mudaria algumas coisas, mas aí é muito fácil você falar isso estando em casa. E a gente pensava que ele não ia aparecer porque ele estaria fazendo filmagens ou coisas do tipo, e não, cara. Ele estava em casa. E aí não custava nada o cara aparecer simplesmente ali depois da partida, seja que seja para levantar só o braço do John Cena, cara. Sabe, fazer uma aparição assim boba, não precisa nem se envolver fisicamente se ele não quiser se comprometer, né? Por causa das gravações e tal. Aparece, levanta o braço de John Cena, acabou, cara, fim de história. Mas não, ele ficou em casa assistindo. Ele disse que já sabia todos os finais das partidas, só que ele não sabia como eles chegariam lá. Né? E para ele isso que importa. Ele não importa como vai terminar, ele importa como vai chegar lá. Palavras do próprio The Rock. Né? E ele disse que mudaria algumas coisas, rasgou de elogios o main event de sábado da noite 1. Ele disse que o Seth Rollins é um Superman da empresa, né? Ele inclusive disse que recebeu mensagens de Seth Rollins dizendo que quando fosse a hora ele estaria pronto para vender a sua alma a The Rock. E aí o The Rock disse que eles iriam ver isso com carinho, né? Então, cara, a gente precisa ficar de olho nisso, a gente precisa ficar de olho nessa storyline do Seth Rollins, porque pelas falas do The Rock é bem possível que ele se envolva nessa storyline em algum momento, seja até mesmo para uma possível construção do Wargames. Vocês já pensaram nisso? Ou até mesmo para o SummerSlam, para a WrestleMania, não sei, cara. Em algum momento pode ser que tenhamos The Rock inserido nessa storyline do Seth Rollins. E aí como? Eu não faço a menor ideia. Mas a gente tem o Paul Heyman, né? Inclusive o Paul Heyman tem o número do The Rock. E eu acho que isso seria um meio muito viável de chegar até essa storyline, sem dúvida alguma. E aí eles poderiam envolver John Cena, né, Travis Scott, eu não sei, cara, né, mas a gente precisa ficar definitivamente de olho nisso. E aí o The Rock foi perguntado sobre como foi a construção daquela storyline do Cody Rhodes vender a sua alma pro Elimination Chamber. E o The Rock, cara, surpreendeu todo mundo com a resposta dele, porque ele disse que basicamente aquela storyline do Cody Rhodes foi feita de última hora. Ele disse que o Ari Emanuel, que é um dos donos da TKO Group, ligou pro The Rock
né? E ele disse que a procura de ingressos para Elimination Chamber estava extremamente baixa e perguntou ao The Rock o que ele podia fazer em relação a isso. E aí o The Rock sugeriu, não, vamos fazer o Cody Rhodes fazer uma heel turn, né? E foi a partir disso que ele conversou com o Triple H para sugerir essa ideia, né, do Cody Rhodes fazer uma heel turn, só que o Triple H rejeitou e sugeriu o John Cena. E foi aí que tudo começou, que, né, tudo começou assim, né, porque a história nem foi desenvolvida direito depois disso. Mas foi aí que aconteceu aquele momento histórico no Elimination Chamber. Mas lembrem-se disso, quando vocês forem ver aquela heel turn do John Cena, pensem nisso. Isso só aconteceu porque, segundo The Rock, a procura de ingressos para o Elimination Chamber estava extremamente baixa, cara, abaixo das expectativas. Cara, choque total, né? Ouvir o The Rock falando isso. Parece que eles nem tinham planos para isso. Parece que isso nunca havia passado pela cabeça deles se não fosse essa questão dos ingressos aí. Então, cara, muito louco que em questão de uma ligação, né? Tudo mudou. Muito revelador isso. E aí, cara, trazendo à tona todos esses pontos principais dessa entrevista, e a gente junta com o fato de que o The Rock decidiu ficar em casa no dia da WrestleMania 41, porque segundo ele não queria estragar os holofotes em cima de John Cena, sabe? Ele não queria roubar a atenção de John Cena, ele queria manter tudo pro Cena, já que seria a última WrestleMania dele e tal, ele queria manter tudo focado no John Cena. E por isso ele decidiu ficar em casa. Aí você junta o fato dele ficar em casa no evento mais importante do ano para a WWE na WrestleMania 41, onde a gente teve basicamente o ano passado The Rock dizendo o ano inteiro, seja em entrevistas, seja pelo próprio Instagram, né, desmentindo o Dave Meltzer, de que ele estaria na WrestleMania 41 trabalhando, que ele iria lutar inclusive. Ele, né, não é que ele iria fazer uma aparição simples, ele iria lutar, né? Os planos aparentemente era para que ele enfrentasse Cody Rhodes na WrestleMania. Então ele resolve ficar em casa, não aparece para WrestleMania. E cara, levanta muitas questões disso porque parece que o The Rock não se importa de fato com a WWE, cara. Ele se importa só quando convém. E a gente pode até pegar o exemplo do Bad Blood, cara, onde a gente teve o The Rock aparecendo no main event, fazendo aquele 3, 2, 1 com a mão pra simplesmente nada, pra não acontecer nada, palavras do próprio The Rock, pra não significar nada, pra não ter nenhum plano de longo prazo pra isso, né? E para nunca mais eles mencionarem isso. Depois eles nunca mais mencionaram isso em nenhuma storyline, né? Essa participação do The Rock. Eles nunca mencionaram e nem vão mencionar, né? Ou seja, ele apareceu por puro ego só porque ele estava em Atlanta, cara, que era a cidade do Bad Blood. Né? Isso são palavras do próprio The Rock, cara. E é muito louco, porque parece que ele só aparece, como eu disse, quando convém, sabe? E a gente tem um outro exemplo clássico, né, entre a partida entre Roman Reigns e The Rock, onde a gente vem discutindo isso aí desde a WrestleMania 38, cara. E que isso aí foi só quase se tornar real na WrestleMania 39, onde o The Rock disse ao Pat McAfee ano passado que os planos para a WrestleMania 39 chegaram a estar bloqueados, fechados, para acontecer The Rock e Roman Reigns no main event da WrestleMania Hollywood. Cara, inacreditável, bicho. Inacreditável. E a gente tem a WrestleMania 40, onde o The Rock podia simplesmente fechar com o Triple H. Não, eu quero enfrentar o Roman Reigns pelo título. E isso poderia acontecer o ano inteiro, cara. E aí a gente nem teria aquele problema com Cody Rhodes, sabe? Com finalizar a história, aquele movimento We Want Cody. Não. The Rock resolveu aparecer de última hora para supostamente roubar o lugar do Cody Rhodes. E só pra deixar bem claro, eu queria que essa partida tivesse acontecido, tá? Roman Reigns e The Rock. Eu 1000 vezes preferia que isso acontecesse no lugar de Roman Reigns e Cody Rhodes, mas enfim. Isso deu brecha, muita brecha, para eles criarem o movimento We Want Cody e para ter toda aquela reviravolta histórica da WrestleMania 40. Ou seja, o The Rock poderia muito bem evitar isso com uma simples ligação pro Triple H.
Triple H, eu quero enfrentar o Roman Reigns dessa vez. E eu tô avisando isso com muita antecedência para os planos fechar, cara. E isso seria totalmente viável porque a agenda do Rock para aquela WrestleMania, cara, tava tranquila. Tanto é que ele lutou, cara. Ele simplesmente lutou no sábado e apareceu no domingo. Ele teve. Ele se envolveu fisicamente no domingo também, então é tranquilo de fazer isso. E aí ele teve aquela promo com Cody Rhodes no Raw After Mania 40, né, onde ele disse ao Cody Rhodes que voltaria à WWE por causa do Cody Rhodes, para lutar contra ele, deixando basicamente claro que teríamos The Rock e Cody Rhodes na WrestleMania 41. E não foi o que aconteceu. Né? Ele teve refilmagens de Moana para fazer, inclusive essas refilmagens foram muito inesperadas pelo próprio The Rock, por isso que ele cancelou a participação dele na WrestleMania 41, a participação em luta, lutando. Não participação mesmo, porque nem botar as caras ele podia fazer tranquilamente, cara. Se ele tava em casa, ele podia dar um passeio em Las Vegas ali e botar as caras dele no main event da WrestleMania. Nem que seja, como eu disse, pra tá na rampa ali, chegar perto do lado de John Cena, levantar o braço dele e acabou, cara. Daria um claro indício, daria um claro recado. Não, ele é meu campeão, ele vai estar me representando. Só isso. A história já estava feita. E não, cara, ele não quis fazer isso. Ele deixou apenas o Travis Scott aparecer. E, segundo ele, é só pela pressão do Travis Scott que as pessoas imaginariam que The Rock ia também aparecer. Cara, bizarro. Então, por essas e outras coisas que a gente fica de fato se perguntando, o The Rock realmente se importa com a WWE? Cara, ele tem uma partida dos sonhos, talvez a maior partida da história da WWE para fazer Roman Reigns e The Rock. E ele simplesmente não faz porque ele não quer, cara. Não quer porque oportunidade não falta. Ele já deixou claro diversas vezes que a agenda de Hollywood dele é ele mesmo quem faz. Não é, tipo assim, ele tem um diretor que fala pra ele quando ele tem que aparecer. Não, cara. Ele mesmo faz suas agendas. Ou seja, se ele simplesmente quiser falar o seguinte, hoje, ligar pro Triple H e falar assim, eu quero enfrentar o Roman Reigns na WrestleMania 42. Ponto final. Cara, ele faz. Ele tem tanto poder de bastidores, seja em Hollywood, seja na WWE, que ele faz. Basta querer. E eu não falo nem partida contra o Roman Reigns, eu também falo a partida dele contra o Cody Rhodes. Sabe, ele podia muito bem fazer essa partida contra o Cody Rhodes no SummerSlam, Survivor Series, Crown Jewel, Royal Rumble, depois fazer partida contra o Roman Reigns e acabou, cara. Simplesmente isso. Mas ele não quer. E aí, cara, fica no ar. O que a gente pode fazer é especular mesmo sobre as reais intenções de The Rock nesse momento com a WWE. Porque é isso que restou. Agora eu quero saber de vocês, cara. O que vocês acham disso? Vocês acham que o The Rock se importa sim com a WWE? Ele só não tem tempo mesmo? Vocês acham que The Rock não se importa, que ele só aparece quando convém? Né? Vocês acham que ele terá mais uma luta pela WWE? Porque, pelo que parece, nem isso ele vai ter mais. Quando vocês acham que vai ser a próxima aparição dele? Deixa tudo isso aí nos comentários. Usem e abusem dos comentários. Deixa tudo aí nos comentários. Já se inscreva no canal. Já ativem as notificações também. E não se esqueçam de deixar o like. O like é muito importante para o canal. Um abraço. Até a próxima. E fui.